O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu não ouvi falar dele desde então, mas espero, do fundo do coração, que ele esteja bem. Como você deve saber, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha formação estava quase completa e eu estava trabalhando num estágio remunerado como médico legista, bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando eu fui demitido do cargo por me recusar a participar no que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que tenha sido alertado sobre as consequências, se vazasse qualquer informação sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias atrás recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. E ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco. Poderia ser o Kira. Tô brincando. E uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo ele tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento, e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos trilhos do trem? Bom, enfim. Quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena. Então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos do lado de fora da porta do carro do trem, eles não estavam realmente fazendo alguma coisa, exceto descontínuo e apontando para o corpo caído contra a janela de dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, ouvi um pouco de conversa entre os 2 paramédicos. Ei, ele está morto, não é? Disse o mais velho dos 2. Sim, mas os mortos não fazem isso. Fazer o quê? Eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saiu de cena para nós analisarmos. É evidente que esta não era uma chamada de que eles queriam lidar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com os policiais na cena enquanto o doutor entrou para dar uma olhada no homem que estava no trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente sentou-se como todos os outros e em seguida ele parou de respirar. Causas naturais, eu pensei. Parecia só mais um caso seco. Mas, quando olhei por cima do meu ombro para o doutor, ele parecia confuso. Bem, olhe para isso, disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabem que sua parada ainda não está perto. Olhar para o quê? Eu perguntei. Os olhos. A cabeça do homem estava para frente, com o queixo no peito, de modo que eu tinha de me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada em seu rosto. Quando fiz isso, o doutor começou a falar algo consigo mesmo, como ele costumava fazer, apenas repassando a sua lista mental. Tá, ele não respira, não tem pulso, a sua pele está gelada, o tempo aproximado da morte foi entre as 6 ou 8 horas atrás. Eu estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com uma lanterna e pino, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muitas coisas. Os olhos do homem estavam abertos e ele parecia estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais perto na esperança de descobrir o que o doutor queria que eu visse, de modo que eu não parecesse um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido como qualquer pessoa faria para desviar de uma cobra. Mas que porra é essa? Eu tentei dizer. Exatamente, disse o doutor. Tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Olha, eu também pensei nisso. Mas veja isso. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que em seguida começaram a acompanhar como o doutor move o dedo para a esquerda e para a direita. Então, o homem olhou para mim e piscou novamente. Olha, doutor, você já viu algo assim antes? Eu pergunto. Não. E
Ele está morto? Bem, morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado e sabemos que não foi possível determinar a causa da morte no local. Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ele fez uma nota de relatório que este corpo tinha uma tendência a segui-lo com seus olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação, cartões de créditos, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo o que ele descobriu foi que ele tinha um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos os macacões de exame. Eu fui o responsável em despi-lo. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava o seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, cuecas boxers e meia. Esse cara, ele não usava nenhuma dessas coisas. Mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. O doutor ligou o gravador e em seguida, ligou a serra circular e eu vi como ele realizou a incisão. Eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o doutor é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o doutor fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tá, agora vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Doutor, você se importa se eu vendar os olhos dele? Eu tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante me enervava. O doutor autorizou, por isso, eu tomei uma fita de sutura e trabalhei até a coragem de fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente, ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se liberar da fita. Eu acho que ele não gostou da ideia, disse o doutor. E então, ele tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam imediatamente e o homem piscou para o doutor. Isso não é normal, eu disse. Bom, há uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho para encontrá-la. O doutor respondeu. Mas ele está lutando para tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver o que você vai fazer com o crânio dele. Ou você quer que eu faça? Eu estou muito abalado para lidar com o equipamento. Assim, acho melhor apenas ver como o doutor usa a serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando o seu olho esquerdo. Depois, o seu olho direito. Eu ouço o som de estalo familiarizado causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Ok, diz o doutor. O que é isso? Eu pergunto enquanto ando ao redor para ver o que ele estava vendo. Os olhos do homem me seguem, é claro. Meu Deus, eu acho que você precisa ver isso, o doutor falou. O quê? Não tem nenhum cérebro? Doutor? Eu pergunto. Agora não. Arrume suas coisas e vá para sua casa. Eu vou terminar de limpar isso. Ele disse enquanto discava um número de telefone. Mas... vá logo! Eu ligo para você mais tarde. Isso não foi o pedido, foi uma ordem. Eu faço meu caminho até a porta, sabendo que o homem ainda está olhando para mim. Ei, não diga nada a ninguém. Eu fui para minha casa. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Eu tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para aguardar as novas instruções e que eu receberia licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Esta manhã eu ouvi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que ele estava no escritório do médico legista, mas parece que ele trabalhava com a CIA, FBI, NCA, eu não sei, alguma dessas agências. Ele perguntou se poderia entrar para conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar, e quando fiz, notei que havia 2 homens vestidos de forma semelhante, sentados em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta havia o arquivo do caso para John Doe, que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidas.
Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do doutor, e este homem está pedindo para eu assiná-lo também. Eu tento dizer a ele que o arquivo estava errado, mas ele levanta a mão para me impedir de falar. Esta é a forma que isso aconteceu. Agora, assine. Ele diz. Eu pergunto sobre o doutor. Eu quero saber porque eu não tenho notícia dele. Ele diz que o doutor se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assiná-lo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. A palavra que ele usou foi executado. Ele saiu quando eu pedi para ir embora, mas ele me avisou para não mencionar isto a ninguém ou teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei a mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Para me certificar de que não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando eu me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei um sinal de Wi-Fi livre. Eu acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o doutor e eu vimos algo que não era para sabermos. E agora estamos em perigo. Eu encontrei o número da casa do doutor. E quando liguei para ele, foi direto para o correio de voz. Eu tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda depois que eu comecei a falar. Se alguém está monitorando os meus telefonemas, é possível que meu carro também esteja grapeado. E eles já sabem exatamente onde eu estou. Mais uma vez, talvez eu seja apenas paranoico ou louco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver espantalho que pisca e sorri. E eu não posso imaginar como algo assim poderia existir ou por que existiria. Eu estou com medo. Muito, mas muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria falar sobre isso e enviar para todas as pessoas que eu conheço. Eu espero que essa informação chegue a alguém. E se você recebeu esse áudio por e-mail, YouTube ou qualquer lugar e não sabe notícias de mim, significa que provavelmente eu estarei morto e tudo que eu escrevi é verdade. Então acredite em mim quando eu digo que existe algo de muito errado acontecendo. Ao norte de Manaus existe uma estrada que leva a Boa Vista. O trajeto é longo, pelo menos 10 horas de carro em alta velocidade. Ao longo dessa estrada é possível ver sítios, paisagens naturais, fazendas e animais selvagens, o que torna essa viagem tranquila e bela de se admirar. Porém, pouco depois de cruzar metade do caminho, você verá uma estradinha de terra batida que vira para a direita. Uma estrada muito discreta e fácil de se ignorar, se você não estiver prestando atenção. Ela foi feita para ser assim, pois quem vive nessa estrada não gosta de forasteiros e visitas não são bem-vindas, com exceção do mês de dezembro, época das plantações, quando uma pequena placa amarela com letras vermelhas é colocada nessa entrada, com os dizeres: venha para Caramuju, lá é da melhor torta de milho do país. Olha, desliga esse rádio. Olha, de acordo com esse negócio antigo aqui, é só seguirmos nessa estrada por mais algumas horas que chegamos lá. Leonor disse, então dobrou o mapa 4 vezes e guardou no porta-luvas. Eu nem sabia que mapas ainda existiam. Júlio disse com um tom indiferente. Mas sorte que ainda existem, né? Quem diria que por aqui não tem sinal de celular? Parece aqueles filmes de terror. Daqui a pouco algo sai do mato e pula na frente do carro. Nem brinque com isso. Leonor disse fazendo o sinal da cruz. Ai, já faz horas desde que vimos outra alma viva. O sol está se pondo e só tem mato à nossa volta. Por que a sua mãe teve que se mudar para esse fim de mundo, hein? Olha, não vamos começar isso de novo. Ela está muito feliz por ter ficado noiva novamente e é meu dever como um bom filho, que sou, ir até o casamento. Eu não tenho culpa se o cara mora no outro extremo do país. Juro respondeu empurrado. Eu falei pra gente ir de avião. Que? Você já viu o valor das passagens? E indo de avião nós perderíamos toda essa empolgante natureza. Júlio respondeu. Natureza. Um monte de mato. Realmente, muito empolgante. Leonor disse, revirando os olhos. Ambos ficaram em silêncio por um tempo até Leonor falar novamente. Eu estou com fome. Tem umas barras de cereal aí no porta-luvas. Júlio respondeu sem tirar os olhos da estrada. Pelo amor de Deus, Júlio, eu realmente estou com fome. Eu não quero uma porcaria de barrinha de cereal. Isso vai servir para me deixar com mais fome ainda.
Olha, eu falei pra você comer naquele restaurante, que a viagem ia ser longa, mas não, você fica com esse papo de dieta e só comer salada e pipipipopopó. Agora aguenta até a próxima parada. Hey, olha aquela placa, Leonor disse apontando. Venha para Caramuju, lar da melhor torta de milho do país. Olha, você vai mesmo me fazer pegar um desvio só pra comer uma torta? Júlio perguntou descrente. Bom, é isso ou você me aguenta reclamando até o final da viagem? Ele nada respondeu, apenas pegou o desvio e seguiu rumo a Caramuju. Sabia que seria a melhor opção. Bom, eu olhei o mapa mais cedo e... eu não lembro de ter visto um lugar chamado Caramuju. E que nome estranho, diga-se de passagem. Júlio comentou. A estrada era esburacada e estreita, mas Júlio não teve problemas em conduzir o veículo. Dirigiu por mais alguns quilômetros até que a mata fechada acabou, dando lugar a uma vasta planície, seguida por uma gigantesca plantação de milho que cercava os dois lados da estrada. Por onde se olhava, só via milho e mais milho. Nossa, veja quanto milho, Júlio. Você já tinha visto uma plantação tão grande assim? Olha, não que eu me lembre. Não é à toa que eles dizem ter a melhor torta de milho do país. Pelo visto só se alimentam disso. Fora que eu também não vi nenhuma outra plantação até agora. Assim, continuaram por mais alguns minutos até chegarem a um pequeno vilarejo, com poucas casas espalhadas. Júlio estacionou próximo da casa maior e não havia ninguém do lado de fora. Ambos desceram do carro e deram uma olhada nos arredores. Tanto milho para tão poucas casas? Eles devem vender para empresas, mas isso é estranho. Eu não vejo nenhuma máquina de colheita. Leonor falou. E não é só isso que é estranho. Olha esse solo, Júlio disse pegando um punhado de terra da plantação. É duro e seco. Em teoria, nada deveria nascer aqui. Eu me pergunto que tipo de fertilizante eles usam. Oh, temos visitas! Uma voz simpática disse dando um susto no casal. Há quanto tempo não temos visitas? A voz vinha de uma senhora que saía da casa principal. Hey, bom dia, senhora! Leonor disse sorrindo. Viemos pela torta de milho. Ah, vocês viram nossa placa? Jared, vem até aqui, nós temos visitantes. Pouco tempo depois, um homem já de idade avançada com uma expressão rabugenta saiu da casa. Ele segurava um cachimbo. Veja, Jared, eles não são um casal lindo? Faz lembrar a gente, quando era mais jovem. O Jared respondeu apenas um resmungo e deu uma baforada em seu cachimbo. Ora, não liguem pra ele, é só um velho rabugento. Entrem, eu vou lhes servir uma grande fatia de torta. Preparei uma agora mesmo. Júlio e Leonor trocaram olhares. Algo não parecia certo, mas seria grosseria recusar um convite tão empolgado daquela pobre senhora. Por dentro, a casa era bem arrumada. Tinha uma aparência antiga, mas tudo estava perfeitamente ajeitado e em seu lugar. Vamos, me acompanhe até a cozinha. Eu vou preparar um café para tomarmos com a torta. A senhora disse. Ah, que cabeça minha, eu nem me apresentei. Eu me chamo Gertrudes. Esse é meu marido Jared. Nós temos 3 filhos, mas eles estão trabalhando na plantação. Daqui a pouco devem estar chegando. Eu me chamo Júlio. Essa é minha esposa Leonor. Estamos indo para o casamento da minha mãe, mas ficamos curiosos para provar a melhor torta de milho do país. Você não vai se arrepender. E de fato, é uma delícia. Nós comemos todos os dias e nunca enjoamos. Não é mesmo, Jared? Jared disse do canto da cozinha. Não parecia um homem de muitas palavras. Gertrudes passava o café quando puxou no assunto. Vocês não têm filhos? Não, estamos considerando a ideia, mas achamos que ainda é um pouco cedo para isso. Júlio respondeu. Entendo, eu tive o meu primeiro com 16 anos. Mas eram outros tempos, né? Hoje o mundo está tão avançado que não conseguimos mais acompanhar. Por isso vivemos isolados aqui, longe de toda essa tecnologia e inovação. Só a sua família vive aqui? Júlio perguntou. Não, também tem os Bakers, os Leroy, Timotes. São todos nossos vizinhos e ajudam no milharal. São uns amores. Você vai ver eles mais tarde. Gertrude disse enquanto serviu o café. Em seguida, passou uma xícara para cada um. Todos solveram um gole. O café estava delicioso, embora um pouco quente. Olha, na verdade não pretendemos ficar muito tempo, Júlio respondeu. Temos um longo caminho pela frente e o casamento é amanhã. Ah, querido, isso é realmente uma pena. Nós íamos te convidar para passar a noite. É perigoso dirigir durante a madrugada. Muitos animais cruzam aquela estrada, principalmente os caçadores noturnos. Gertrudes disse. Mas eu entendo a pressa. Eu vou pegar a torta, só um segundo. Entretenha nossos visitantes enquanto eu estiver fora, Jared. Jared não pareceu ter ouvido.
O Silvio não deu a mínima, pois ficou calado o tempo todo dando baforadas no cachimbo e mantendo um olhar fixo no casal. Voltei, Gertrude disse, entrando na cozinha. Desculpe a demora, é que o forno fica lá fora. O Jarvin foi uma boa companhia? Claro, claro, Júlio respondeu. Que ótimo, sabe? Quando eu era jovem, a minha mãe ela era contra o nosso casamento. Mas eu sabia que Jared era uma ótima pessoa, mesmo por trás de toda essa carranca. Ele é muito gentil e prestativo, sabe? Gentil até demais. Gertrude dizia alegre enquanto cortava a torta. A torta tinha uma bela aparência, e o cheiro era de abrir o apetite. Foi quando a porta da casa se abriu e 3 homens entraram. Não aparentavam ter mais do que 30 anos. Eles chegaram. Crianças, temos visitas. Esse casal simpático viu a nossa placa e veio pela torta. Os 3 homens eram bonitos, de aparência saudável e pele ligeiramente pálida. Eram também muito corteses e deram a Júlio um firme aperto de mão enquanto o cumprimentavam. Com licença, será que eu posso usar o seu banheiro? Eu preciso lavar as mãos. Júlio perguntou. Claro, querido. Fica lá nos fundos. Última porta à direita. Gertrudes respondeu. Júlio seguiu adiante pelo corredor estreito que Gertrudes havia indicado, quando algo chamou sua atenção. Pelo canto do seu olhar, ele viu que parecia ser parte de um calendário coberto por uma manta. Olhou em volta para verificar se não estava sendo observado, puxou o pano e se assustou com o que viu. Entre o dia 1 e o dia 20 de dezembro, todos os dias estavam marcados na caneta com as palavras Dia do Sacrifício. Foi quando todas as peças se juntaram em sua cabeça. Ele rapidamente foi até o banheiro e enfiou o dedo na garganta até vomitar todo o café que havia ingerido. Lavou as mãos, depois o rosto e fez o máximo que pôde para manter a compostura antes de retornar à cozinha. Ei, você conseguiu achar o banheiro? Gertrude perguntou enquanto viu retornando. Eu achei sim. Olha, eu peço as minhas sinceras desculpas, mas temos de voltar para a estrada. Como eu disse, ainda temos um longo caminho pela frente. Júlio respondeu. Mas já? Vocês nem provaram da torta? Gertrude respondeu indignada. Pode preparar para a viagem, por favor? Quanto eu fico te devendo? Perguntou abrindo a carteira. Uma pena, estávamos tão contentes com a visita de vocês. Pode ficar com a torta, é por conta da casa. Um presente por trazerem essa velha um pouco de companhia. Gertrude respondeu sorrindo. Leonor não entendia o que estava se passando, mas confiava no marido, então se levantou e seguiu junto com ele em direção à porta. Ei, muito obrigado por tudo. A senhora é muito gentil. Leonor disse indo embora. Ao entrar no carro, ela finalmente perguntou. Tá, o que aconteceu? Por que essa pressa? Olha, meu pai trabalhou com plantações no campo por toda a vida, e eu cresci vendo isso. O sol fazia com que ele ficasse moreno, suas mãos tinham tantos calos que doía só de se olhar. E você viu os filhos dela? São pálidos como vampiros, e as mãos deles são macias como seda. Percebi quando eles me cumprimentaram. Eu fiquei desconfiado e fingi ir ao banheiro para dar uma olhada pela casa, quando encontrei um calendário com todos os dias desse mês, incluindo hoje, marcado como Dia do Sacrifício. Tá, essas são todas as suas pistas? O que você concluiu com base nisso? Leonor já perguntava um pouco aflita. Dezembro é o melhor mês para se plantar milho. Embora seja relativamente fácil de cultivar, muitas vezes o clima destrói a plantação. O meu pai me contou alguma vez sobre como certos fazendeiros faziam pactos com entidades pagãs para ter uma boa colheita, e em troca ofereciam viajantes como sacrifício. Que droga! Acelera esse carro então, a gente precisa sair daqui! Leonor disse apavorada. Mas por mais que Júlio tentasse, o carro não dava partida. O que foi agora? Leonor perguntou. Merda, o carro não tá ligando. Os filhos dela devem ter feito algo no motor. Amor, eu acho que tinha algo no café. Eu estou sentindo muito sono. Leonor falou. Droga, eu esqueci de te avisar. Você precisa vomitar agora. Enquanto tudo isso acontecia, os 3 filhos de Gertrude cercaram o carro e bateram no vidro. Ei, está tudo bem aí? Parece que você está com problema no carro. O desespero começava a tomar conta de Júlio, principalmente depois que ele olhou para o lado e viu que Leonor havia dormido. Amigo, está tudo bem? Um dos rapazes perguntou novamente. Foi quando uma ideia correu pela mente de Júlio. Levemente, ele fechou os olhos, se encostou no banco e fingiu estar dormindo. Nossa! Esse era resistente. Finalmente ele apagou. Um deles falou. Olha, realmente eu acho que ele desconfiou de algo, por isso ele saiu apressado daquele jeito. Que bom que você deu um jeito no motor dele antes de entrarmos. Agora, como que vamos tirar eles do carro? Tá trancado por dentro.
É só quebrar o vidro, seu burro. Olha, não me chama de burro. Eu vou contar pra mamãe. Ora, parem de birra, seus idiotas, e amarrem os dois antes que eles acordem. Gertrudes disse, aparecendo com uma personalidade totalmente diferente. O casal foi carregado pelos irmãos até um galpão velho e escuro, onde foram amarrados na parede e deixados sozinhos. Ao perceber que não havia mais ninguém no local, Júlio abriu os olhos e olhou em volta. Não era possível ver muita coisa devido à escuridão densa. Amor? Amor, acorda! Júlio disse para Leonor, que não reagiu ao chamado. Ah, droga! As mãos do casal estavam amarradas em um gancho de carne, junto à parede. Júlio apoiou os pés na parede de trás da parede e deu um impulso para a frente, numa vã tentativa de se soltar do gancho. Tentou umas 2, 3 vezes até perceber que era uma tarefa impossível. Quem tinha feito esses nós realizou muito bem o trabalho, e eles não se soltariam tão facilmente. Foi quando, de súbito, a porta do galpão se abriu. E através da luz do luar foi possível ver Gerald, o velho rabugento. Ele segurava uma faca tão grande que parecia aquelas facas de açougueiro. O seu olhar era moribundo, e com passos lentos, ele começou a se aproximar do casal. Droga, droga, droga! Júlio disse enquanto se debatia fortemente, mas era em vão. Seu destino ainda estava selado. Morreria ali, de forma bárbara e cruel. Quando Gerald chegou próximo o suficiente para que Júlio pudesse sentir sua respiração, toda a vida dele passou diante dos seus olhos. O filho que nunca teve, as brigas constantes, os arrependimentos. Agora tudo era tão claro. Se de alguma forma ele escapasse dali, faria tudo diferente e daria mais valor à vida. Mas essa parecia ser uma tarefa impossível. A morte iminente o aguardava. Gerald ergueu a faca e Júlio fechou os olhos, esperando pelo pior. Foi quando algo inacreditável aconteceu. As cordas que prendiam as mãos de Júlio se soltaram e seu corpo caiu pesadamente no chão. Gerald havia cortado as cordas. Olha, você é muito forte por ter vomitado o café. Gerald disse com forte sotaque enquanto cortava as cordas de Leonor. Bom, essa é tua chance de fugir com a sua mulher, mas você vai ter que carregar ela e... Olha, precisa ser rápido, que daqui a pouco eles vão vir. Por que está nos ajudando? Júlio perguntou incrédulo. Bom, eu morei nessa fazenda a minha vida toda, desde que eu era um pirralhinho. Meu pai me ensinou o valor do trabalho duro. A gente não tinha muito, é verdade, mas a gente sempre foi honesto. Até que meu pai morreu e eu casei. Gertrudes parecia uma boa mulher, mas ela era praticamente da magia do demônio e assumiu o controle das minhas terras. Hoje, eu sou refém da minha própria família. E todos os anos eu vejo gente nova como vocês sendo sacrificado em troca de mil. Eu gosto disso não, mas se eu abrir a boca, ela me sacrifica junto dos meus fios. Quando eu percebi que você tinha vomitado o café, eu vi a chance de acabar com esse pesadelo. Então foge, fio, foge. Foge e chama as autoridades. O velho disse, provoando o antigo argumento de que as aparências realmente enganam. Mas venha conosco, vamos fugir junto, você não precisa ficar aqui. Júlio disse enquanto colocava Leonor sobre o próprio ombro. Eu sou velho demais para fugir, meu filho. Eu só atrasaria vocês. Chama as autoridades que eles me salvam desse pesadelo. Agora vai, não olha para trás, só vai. Obrigado. Júlio disse e ia saindo quando Gerald chamou uma última vez dizendo. Só, por favor, não entra no meiaral. O demônio vive lá dentro. Certo, obrigado novamente. Júlio disse e saiu correndo o mais rápido que conseguia pela estrada de terra da qual havia vindo. Era noite de lua cheia, então o caminho era bem iluminado. Não tinha ninguém por perto, mas havia 3 carros estacionados em frente à casa principal. As luzes estavam acesas lá dentro. Vai ficar tudo bem, amor, eu vou te proteger. Júlio disse para Leonor, desacordada em seu ombro. Silenciosamente, o Júlio caminhou até os carros, mas todos estavam sem a chave. Só lhe restava uma opção, correr. O pobre homem correu e sentiu as pernas doerem. À sua volta havia apenas milho e mais milho, mas à sua frente o caminho era limpo. Vez ou outra escutava estranhos grunhidos inumanos vindos do milharal, e lembrou da frase que Gerald disse para ele. Só não entra no milharal, o demônio vive lá dentro. Só de pensar nisso, seu corpo sentia mais adrenalina, o que tornava possível sua corrida contínua, que em circunstâncias normais seria quase que impossível. Foi quando ele escutou Gertrudes gritando de longe. Ela percebeu que eles tinham fugido. Vamos atrás deles agora! Júlio acelerou ainda mais a corrida enquanto sentiu o joelho estalar. Ao longe, foi possível ouvir o som de motores sendo ligados. Em breve, os carros estariam em cima deles, e havia ainda um longo caminho pela frente. Meu bom Deus, me ajuda!
Júlio fez a pressa enquanto corria, desesperadamente. Um pensamento mesquinho ecoou pela sua cabeça por alguns segundos, de que seria possível escapar se abandonasse sua esposa, mas Júlio afastou esse pensamento, ou eles escapariam juntos, ou morreriam juntos. Poucos segundos depois, a luz de um farol atingiu as costas dele. Os carros estavam se aproximando. Eu achei o filho da mãe! Alguém gritou. Júlio não tinha mais escolha, e num gesto de desespero, saltou em meio ao milharal, camuflando-se em meio das incontáveis espigas de milho. Os carros pararam de súbito. Mãe, ele entrou no milharal, um dos filhos de Gertrudes disse. Então eles nos pouparam trabalho. Agora é só deixar a besta se alimentar. Patrulhe a estrada para garantir que eles não vão sair. Eu vou voltar para ter uma séria conversa com o Gerard. Gertrudes resmungou. Júlio não tinha mais noção de direção. As espigas de milho chegavam a 2 metros de altura e bloqueavam toda a sua visão dos arredores. Como se não bastasse, sentiu seu joelho estalar novamente, e em seguida foi tomado por uma horrenda dor pontiaguda que o fez desabar. Algo em sua perna havia se rompido. O corpo de Leonor caiu próximo a ele. Júlio mordeu fortemente os lábios para segurar o grito de dor e sentiu o gosto metálico de sangue em sua boca. Júlio? Era a voz fraca de Leonor falando. O que está acontecendo? Onde estamos? Graças a Deus você acordou. O efeito tranquilizante deve estar passando. Consegue ficar de pé? Júlio perguntou, sentando-se ao lado de sua mulher. Eu não sei, eu me sinto estranha. O que aconteceu? Não há tempo para explicar. A gente precisa sair daqui. Eu acho que meu joelho está quebrado, não consigo esticar a perna. Júlio disse, passando a mão sobre o joelho, que agora inchava e latejava. Com muito esforço, Leonor lutou para se colocar em pé. Sentia sua mente sonolenta e seus movimentos eram letárgicos. Vem, se apoia no meu ombro. Vamos sair daqui. A mulher disse, ajudando Júlio a se levantar. A dor era intensa. E ele tentava segurar o grito novamente quando se esforçou para ficar de pé. Foi quando ouviram um rugido estranho atrás deles. Não parecia humano, tão pouco animal. Era algo que não deveria existir nesse mundo. O que é isso? Leonor perguntou assustada. Olha, não se preocupe. Apenas vamos. Júlio respondeu, e ambos caminhavam vagarosamente sem rumo, perdidos em meio ao milho. Atrás deles, as espigas de milho se moviam violentamente, como se algo gigantesco estivesse passando por elas. Poderia facilmente ser confundido com um carro, se não fosse pelo tenebroso rugido que emitiu novamente. Júlio, tem algo nos seguindo. Leonor disse desesperada. Ignore, apenas continue, não olhe para trás. Júlio respondeu, lágrimas de pavor escorriam pelo seu rosto. A cada segundo, a coisa se aproximava mais. Seu rugido era mais audível e sua tenebrosa presença era mais perceptível. Com lágrimas nos olhos, Leonor disse. Me desculpe. Me desculpe. Pelo quê? Não fale bobeiras, mulher. Nós vamos sair dessa. Júlio respondeu tentando esconder o pavor. Foi quando o pedido de desculpas feito por Leonor fez sentido. Num gesto rápido e feroz, ela chutou ferozmente o joelho ferido de Júlio, que dessa vez não conseguiu segurar o grito e caiu agonizando de dor. Me desculpe. Leonor disse uma última vez antes de sair correndo, deixando seu marido para trás. Júlia estava agonizando de dor enquanto segurava a perna ferida. Maldita! Júlio sussurrava em meio de urros de dor. Foi quando sentiu uma baforada quente e com cheiro podre em seu rosto. Ele sabia que se abrisse os olhos, veria uma criatura dantesca, tirada do próprio pesadelo possível. E numa escolha sábia, decidiu morrer na escuridão, de suas próprias pálpebras. Leonor corria e chorava, seu coração doía e sua mente surtava. Medo, dor, tristeza. Leonor sabia que passaria o resto da vida se culpando pelo que fez, mas ela não teve escolha. Em circunstâncias normais, jamais deixaria Júlio para trás, mas ela estava grávida. Estava mantendo o segredo para fazer uma surpresa ao marido, depois da viagem. Agora, ele nunca receberia as notícias. Mas ela precisava sobreviver, para que seu filho sobrevivesse. Ao longe, escutava os gritos de terror e agonia de Júlio, e sentia a própria alma sendo consumida pela culpa. Mas continuava a seguir em frente, até que os gritos cessaram, e ela sabia que o pior tinha acontecido. Foi quando avistou de longe, entre centenas de espigas de milho, os faróis acesos de um carro. Ei, aqui! Socorro! Socorro! Leonor gritava e corria em direção ao veículo. As luzes do farol pararam de se mover.
O motorista havia escutado seu pedido de desespero por ajuda, e uma sensação de alívio fluiu por seu corpo. Mas tal sensação durou apenas alguns segundos, pois logo que ela saiu do milharal, percebeu que os ocupantes do veículo eram os filhos de Gertrudes. Ora, o que temos aqui? Um deles, que parecia ser o mais velho, falou enquanto descia do carro acompanhado dos seus irmãos. Onde está o seu marido, querida? A besta já fez a sua primeira vítima à noite? Droga! Leonor gemeu. Não fique assustada, querida. Não vamos te machucar. Só vamos nos divertir um pouco com você. Então, jogá-la de volta para a besta. Ei, a mamãe não vai gostar de saber disso, falou o terceiro irmão, que parecia ser o mais novo. Olha, vamos apenas jogá-la no milharal. A mamãe não precisa ficar sabendo de nada, seu estúpido. Agora, me ajude a segurar ela. O irmão mais velho respondeu dando um tapa na cabeça do mais novo. Logo em seguida, os dois irmãos seguraram ela pelos braços, enquanto o terceiro desabotoava a calça. Calma, princesa. Vai ser rápido. Você vai gostar. Os olhos do homem à sua frente estavam tomados pela luxúria e malícia, e quando tudo parecia perdido, um rugido assustador veio do milharal, bem próximo a eles, e as espigas começaram a se dobrar, indicando que a besta vinha em sua direção. Droga! O irmão mais velho disse. E o olhar de luxúria deu lugar a uma expressão de puro terror. Corram! Os três irmãos correram pela estrada abaixo, em direção à casa principal, deixando o carro para trás. A criatura agora estava bem perto. Leonor podia ver os olhos amarelados, como as chamas do inferno se aproximando entre as espigas de milho. Com a pouca energia de adrenalina que lhe restava, saltou para dentro do carro e fechou a porta. No segundo seguinte, a besta chocou-se contra o veículo, fazendo girar e cair de lado. A cabeça de Leonor bateu violentamente contra o vidro da janela, fazendo com que ela desmaiasse. Por algum tempo houve apenas escuridão, até que Leonor sentiu um leve solavanco e despertou. Sentiu que estava sendo arrastada, e sua perna direita doía fortemente. Logo que abriu os olhos, se arrependeu de ter olhado. Quem estava arrastando ela para dentro do milharal era Júlio. Ele estava levando ela como oferenda para a besta, em troca da sua vida. Leonor tentou se desculpar e falar até mesmo do bebê, mas ela não conseguiu, pois estava com a boca amarrada com um pedaço da camiseta de Júlio. E assim, terminou. Júlio deu ela como oferenda para a besta, em troca da sua vida. Pegou um dos carros e foi embora. Na estrada, enquanto fazia seu caminho em direção ao hospital, Júlio ligou o rádio. Ao norte de Manaus existe uma estrada que leva a Boa Vista. O trajeto é longo, pelo menos 10 horas de carro em alta velocidade. Ao longo dessa estrada é possível ver sítios, paisagens naturais, fazendas e animais selvagens, o que torna essa viagem tranquila e bela de se admirar. Porém, pouco depois de cruzar metade do caminho, você verá uma estradinha de terra batida que vira para a direita. Uma estrada muito discreta e fácil de se ignorar, se você não estiver prestando atenção. Ela foi feita para ser assim, pois quem vive nessa estrada não gosta de forasteiros e visitas não são bem-vindas, com exceção do mês de dezembro, época das plantações, quando uma pequena placa amarela com letras vermelhas é colocada nessa entrada, com os dizeres: venha para Caramuju, lá é da melhor torta de milho do país. Minha irmã é um gênio. Quando ela tinha cerca de 13 anos, fez esse dispositivo que honestamente ainda me surpreende. Eu passei a minha vida inteira estudando física e ainda não sei o que ela fez. Ou como. O que provavelmente é o melhor, considerando como tudo isso acabou. Eu não sei como ela fez isso, mas o que eu sei é que no verão de 2003, as leis que reagem à matéria e à massa atômica não pareciam afetá-la mais. Ela era invisível ao olho humano. E estava falando uma linguagem universal que nunca conseguimos identificar ou reproduzir. Antes de começarmos, você já viu Firefly? Bom, permita-me citar. Eu sou muito inteligente. Fui à melhor faculdade de medicina dos Íris, top 3% da minha classe. Terminei meu estágio em 8 meses. Abençoado é como me descrevem. Então, quando lhe digo que minha irmãzinha me fez parecer uma criança idiota, quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer. Isso poderia ter sido escrito sobre mim e minhas irmãs. Nós viemos de uma longa linhagem de pessoas talentosas. Meu pai é neurologista. Minha mãe trabalha na SpaceX. E minha irmã mais velha é uma artista cujo trabalho é apresentado em galerias desde os 12 anos. Sou uma associada de pesquisa em tempo integral de física de alta densidade energética em uma universidade que eu não posso citar sem arriscar a minha carreira. E como Simon Tan, da Firefly, eu não conto tudo isso para exibir nossas inteligências
ou nos fazer parecer especiais. Eu digo isso para que você possa entender completamente o que quero dizer quando digo que Nirali fez todos nós parecermos crianças idiotas. Em 2003, eu estava prestes a completar 17 anos. Meus interesses não eram como a maioria das garotas adolescentes. Então, eu não vou te entediar com os detalhes do que eu achava mais divertido do que TV, livros ou até mesmo shopping. Mas, na maioria das vezes, eu estava ocupada com projetos pessoais de pesquisa. A primeira vez que Nirali ficou invisível, eu estava empacada no meio de uma pesquisa. Estava submersa em alguns artigos acadêmicos muito profundos, quando vi Nirali atrás de mim. Eles estão errados, você sabe? Eu gemi eternamente. Nós já havíamos falado sobre bater na porta, mas ela continuava desrespeitando os meus limites. Nirali, o que conversamos sobre bater? Ela disse parecendo genuinamente surpresa. Eu não pensei na porta. O quê? Eu fiz uma careta e girei minha cadeira para olhar para ela, mas o meu quarto estava vazio. Espere, vazio? Eu olhei em volta brevemente antes de esfregar os olhos, me perguntando quando foi a última vez que dormi, e já tomando a conversa como uma alucinação auditiva. Balancei a cabeça e voltei para o meu computador, quando eu a ouvia rir. Tudo bem, sua babaca, cadê você? Eu tô bem aqui. Ela riu, sua voz vindo diretamente da minha frente. O quê? Como? Você escondeu os alto-falantes de novo? Eu levantei-me, tomando um momento para realmente olhar ao redor da sala. Ela já fez uma brincadeira assim antes, escondendo um conjunto complexo de alto-falantes que ela modificou para criar uma confluência de som manipulável. Soava como se alguém estivesse em algum lugar da sala, que ela se especificou. Ela até fez parecer que estava se movendo ao redor. Foi realmente impressionante, especialmente pelo fato dela ter 10 anos na época. Dessa vez, porém, ou ela escondeu as caixas de som muito melhor, ou algo a mais estava acontecendo. Ela riu novamente. Sem truques, sou eu. Ok, é você, mas como? Eu cruzei os braços olhando na direção de sua voz desencarnada. Bom, isso vai ser difícil de explicar. Era a forma gentil de Nirali dizer: você não vai me entender. Tá, mas tente. Eu disse, porque eu sou teimosa. Ela explicou. No entanto, eu não peguei. Quando ela terminou, o começo de uma enxaqueca incomodava meu olho direito. Quase nada disso fazia sentido. Havia algo sobre frequências atômicas, deriva pós-dimensional, desincronização superliminar e algo que ela apelidava de paralelo supratemporal de Planck. Tudo estava bem além da minha capacidade de inteligência. Ok. Eu disse esfregando a minha têmpora enquanto tentava digerir tudo. Mas como você chegou aqui? Ué, eu andei? Quero dizer, como você chegou aqui? Eu fiz um gesto amplo para a porta que estava fechada e as paredes no nosso redor. Eu podia ouvir o encolher de ombros em sua voz. Eu apenas andei por onde as paredes não estavam. Eu olhei para o local que eu pensei que ela estava de pé. Você... o quê? Ela suspirou. Foi um suspiro especial, o tipo de suspiro que transparece que alguém muito mais inteligente que você precisava explicar algo de um jeito burro para você entender. Um calor embaraçoso inundou as minhas bochechas. Eu sabia que ela era muito mais inteligente do que eu, mais inteligente do que todos nós. Mas ainda assim, isso me fazia me sentir muito mal e desapontado. Bom, eu passei por onde as paredes não estavam. As paredes não estão em todo lugar, Divya. De fato, na maioria dos lugares, tipo, realidades. As paredes não estão lá, então eu apenas passei nesses lugares. Eu queria ver provas dessa declaração, embora soubesse que ela não teria se incomodado em escrevê-las, exceto em recortes e trechos incompletos que só faziam sentido para ela. Eu também sabia que as provas não fariam mais sentido do que sua explicação original. Mesmo assim, me incomodou que eu só entendesse o que ela queria dizer da maneira mais vaga e conceitual. Não era natural para mim. Essa abstração de pensamento lutou contra o meu modo linear de pensar, tornando o entendimento real impossível, e eu odiava isso. Sana teria entendido, seu cérebro funcionava dessa maneira, mas não o meu. Eu devo ter demonstrado que eu estava lutando para entender, e realmente eu estava, porque ela continuou. Bom, onde eu estou, ou tecnicamente, quando e como, tudo é um quebra-cabeça de Skonding.
de ser ou não ser. Tudo que eu tenho que fazer é observar os lugares onde o estado de algo não é e ir até lá. Isso não está ajudando. Quero dizer, ajudou. Eu entendi o conceito básico do que ela estava dizendo, mas em termos de aplicação prática da física, era uma bagunça de palavras científicas sem sentido. Nada do que ela disse tinha qualquer fundamento na ciência conhecida. Ela poderia ter me dito: comi sorvete de cabeça para baixo e entoei púrpura de trás para frente 30 vezes e a parede virou gelatina, mas apenas enquanto olhava para ela de um ângulo a 45 graus. Se ela tivesse me dito tudo isso, teria sido extremamente tão científico quanto o que ela realmente disse. No entanto, era ela quem estava invisível, de modo que os limiares da minha compreensão e ciência em si não tinham qualquer influência sobre a sua existência corpórea. Você ainda tem um corpo? Quero dizer, você consegue se ver? Ah, sim, disse ela. Sua voz aumentou com a animação. Eu pareço com uma centena de versões minhas deitadas, umas sobre as outras. Olhar para as minhas mãos e outras coisas é meio estranho, mas... eu estou aqui. Legal, eu não tinha ideia do que fazer com essa informação. Ela começou a rir novamente. Tá, e agora? Eu perguntei. Eu não acredito que você ainda não tenha percebido. Percebido o quê? Eu não conseguia evitar a ligeira irritação em minha voz. Não foi fácil de aceitar a premissa de que ela conseguiu enganar a física para deixá-la passar pela matéria, enquanto era imperceptível ao olho humano, mas esse foi o limite do quão superior a Nirali é. Em que língua estou falando? Eu tive que piscar e pensar por um momento. Pera, é inglês, não é? Ela riu novamente. Vamos, diga alguma coisa. Eu pedi na minha voz mais autoritária de irmã mais velha. Nunca houve alguém que ame ou busque ou deseje obter dor por si só. Porque é dor, mas porque ocasionalmente ocorrem circunstâncias em que a labuta e a dor podem lhe proporcionar algum grande prazer. Se eu me concentrasse, conseguia dizer que as palavras que ela estava dizendo não combinavam com o que eu estava aparentemente traduzindo na minha cabeça, mas eu não conseguia ouvi-las pelos que elas eram, exceto... Espera, é a tradução de Lorem Ipsum de Finibus Bonorit Malorum? Sim! Quer que eu tente algo em hindi? Ela riu novamente. Sim, eu disse um pouco atordoada e mais do que um pouco curiosa. Vai em frente. Que ele cujo colo resplandece, a filha do rei da montanha, que carrega a corrente celestial em sua cabeça, sobre cuja fronte descansa a lua crescente, cuja garganta contém veneno e cujo peito é o suporte de uma enorme serpente, e que é adornado pelas cinzas de seu corpo, que é o chefe dos deuses, o senhor de todos, o destruidor do universo, o onipresente Shiva, sempre me proteja. Eu fiz uma careta de vida entre focar nas palavras e tentar identificar o que ela estava citando. Eu comecei a murmurar algumas das palavras enquanto minha mente corria em círculos sobre elas, e fiquei boquiaberta quando reconheci. Bom, você acabou de citar a invocação de Ayodhya Kent, de Hancharitmas. Outra risadinha. Mas como? Isso não soou como hindi. Fascinante, disse ela. Não parecia hindi quando eu dizia, mas estava pensando nas palavras hindi. Como soou pra você? Bom, em inglês eu acho. Quero dizer, não parecia nada, mas eu entendi em inglês. Cara, isso é tão legal. Você consegue ouvir algo que não seja inglês? Tipo isso, quero dizer, quase. Se eu tentar, consigo perceber que os sons que você está fazendo não combinam com o significado das palavras que eu estou não ouvindo, mas eu estou entendendo. Mas o significado substitui todo o resto, por isso eu não consigo identificar sons ou frases individuais do que você fala. Uau, você acha que poderia identificar a linguística física se fosse palavra por palavra? Pode ser o processamento de frases completas que impede a identificação de fonemas individuais. Ela disse. Bom, talvez, eu disse, encolhendo os ombros ainda presa em esse aspecto de descoberta. Bom, nós poderíamos tentar. Ela me fez passar por alguma identificação geral de objetos para me dar uma chance de ouvir os sons que ela estava fazendo e como eles diferiam das palavras que eu conhecia, as palavras que eu estava ouvindo. Mas eu só pegava os lapsos de divergências, começos e fins. Ela achou isso hilário. Eu pensei que era mágico. Ela começou a fazer viagens regulares para o meu quarto neste estado.
geralmente depois da hora de dormir ou quando nossos pais estavam no trabalho. Eu não ocupei por fazer isso escondida. Sana não gostava muito de ciência, e se nossos pais soubessem o que nós tínhamos feito, nós teríamos ficado de castigo pelo resto da vida, especialmente porque Nirali já tinha sido proibida de fazer experimentos em casa. O último exigiu muita ajuda externa e vários milhares de dólares para limpar. Mas alguém tinha que tentar catalogar esse léxico universal, e essa era a única maneira pela qual tínhamos acesso a ele. Uma noite, enquanto estávamos deitadas no chão, nomeando objetos, Nirali congelou. Eu não conseguia vê-la, é claro, mas algo mudou. Ela parou ao ponto que eu me preocupava com a possibilidade dela ter passado pelo chão ou algo assim e me deixado sozinha. Mas de alguma forma, eu ainda sentia sua presença junto com algo afiado e estranho que eu não conseguia identificar. Nirali? Eu sussurrei, o mal-estar frio se instalando em mim como neve. Shhh! Ela fez pra mim. Mas estava tão baixo que eu quase não ouvi. Eu senti a urgência por trás disso e esperei um silêncio por ela. Conforme os segundos passavam, uma tensão aterrorizante rastejou pela sala. Tudo começou nas bordas, onde as sombras eram mais grossas e espalhadas. Manchava tudo o que tocava, inclusive eu. Meu pulso acelerou quando uma paranoia primitiva se instalou. Eu sabia que era apenas Nirali e eu, mas parecia que um predador estava oculto nas sombras, procurando por nós, e apenas nosso silêncio o impedia de investir. Para evitar o pânico, concentrei-me nos indicadores vermelhos e quentes do relógio sobre minha mesa. Os números que mudavam lentamente eram suaves e hipnóticos. Eles entorpeceram as margens do meu medo até que, em algum momento entre a meia-noite e as 2 da manhã, eu adormeci. Eu só percebi isso quando Nirali finalmente sussurrou meu nome e me puxou de volta à realidade. Divya, acorde! Hã? O quê? Eu recobri a consciência lentamente, sacudindo o desconforto parcial de um sonho que eu não conseguia lembrar. Ele já se foi. Hã? O que se foi? Esfreguei os olhos, o sono que ainda entorpecia minha visão, e pisquei para o relógio acima da minha mesa. Tão tarde. Nós realmente ficamos deitadas no chão por 2 horas? Nirali não respondeu, por bastante tempo. Tempo suficiente para que eu achasse que talvez ela teria me acordado ou fosse um sonho meu. Ei, há sombras além das paredes. Ela sussurrou, cortando o silêncio com teias de aranha. Havia um peso em suas palavras que eu não consigo descrever, que mexeu nos pontos mais primitivos do meu cérebro. Um acenho antigo me chamando, me dizendo para me esconder. O quê? Eu resmunguei, apoiando-me nos cotovelos, mas Nirali tinha ido embora. E não ficou mais silencioso. Havia uma diferença na sala quando ela saiu, e eu sempre podia sentir isso, mesmo se ela não dissesse que estava partindo. Poucos minutos depois, ela estava na porta do meu quarto, na verdade, batendo. O som me assustou, dando ao meu coração um treino repetindo com um pico de adrenalina. Eu andei até a porta para deixá-la entrar, muito consciente da noite ao meu redor e evitando as sombras, que repentinamente deixaram de ser confiáveis. Sem uma palavra, ela passou por mim e arrastou-se para a cama, escondendo-se sobre as cobertas com os joelhos contra a parede e de costas para mim. Tomei o que ofertaria como aceito e me arrastei atrás dela, oferecendo-me como proteção contra a noite. O sono demorou a vir enquanto meu corpo liberava o instinto de sobrevivência de suas veias, mas eventualmente ele deve ter vindo, já que a próxima coisa que eu sabia era que o sol estava espreitando através da janela e Nirali estava me observando dormir. Divya? Nirali disse o meu nome como se ela estivesse testando, como se ela não esperasse ouvi-lo novamente. Sim? Nada, disse ela enrolando-se sobre as cobertas antes de acrescentar um obrigado. Foi uma semana antes que ela viesse até mim, através das paredes novamente. Divya, eu acho que é atraída pela linguagem, ela disse me tirando de um sonho sobre superfluido. O que é atraída? Eu bocejei, estranhamente confortável com a retomada de nossas conversas noturnas. As sombras atrás das paredes. O que aquilo é? Eu não sei, algo grande, alguma coisa velha, mas mais velha que o tempo, talvez. Essa é uma fala digna da Sana, mais velha que o tempo? Eu não sei, Divya, é essa a sensação. Ela sempre foi assim, presa em algum lugar entre ciência e emoção, como o cruzamento perfeito entre eu e Senna.
Acho que isso permitiu que ela pensasse abstratamente o suficiente para escapar da caixa de conhecido para inovar, mantendo-se linear o suficiente para construir uma nova caixa para abrigar as suas inovações. Mas, às vezes, isso significava que ela não tinha matemática para confirmar. Às vezes, era apenas um sentimento ou um traço de noção. Mas mesmo assim, os instintos de Nirali estavam sempre certos, mesmo que a ciência demorasse algumas décadas para provar. Tudo bem, eu disse aceitando essa resposta. Era estranho, percebi então como algumas semanas de exposição, ao que minha mente me dizia ser facultativamente impossível, me abriram para a flexibilidade do possível. Eu também fiquei surpresa quando percebi que meu primeiro instinto não era mais desafiá-la ou exigir provas, só porque o que ela disse estava além da minha experiência ou compreensão. Em vez disso, eu assentiria e aceitaria o que ela disse, o que ela experimentou. Era simplesmente verdade e as limitações do meu entendimento não mudariam isso. Nirali, o que ele quer? Eu não sei, eu não acho que aquilo fale, mas acho que escuta e compreende. Isso é inquietante, eu disse me movendo sobre as cobertas. A criança supersticiosa em mim certificou-se de que meus pés estavam escondidos no centro da cama, porque as sombras ainda não eram confiáveis. E nem é a única coisa aqui. Um arrepio atravessou meu corpo, fazendo meu coração saltar. O que você quer dizer? Quero dizer, há outras coisas aqui. Coisas grandes, coisas velhas. A maioria deles não pode me ver, eu acho. Eu não estou realmente onde eles estão. Mesmo que eu não esteja realmente onde você está. Mas eles podem me ouvir, como você. Nirali, você está segura? Nirali ficou em silêncio. Meu estômago revirou porque eu sabia que significava que algo grande, velho e perigoso estava perto o suficiente para representar uma ameaça. E depois de vários minutos, ela respondeu. Às vezes. Só às vezes? Eu me sentei olhando para o local no chão onde ela estaria sentada. Só às vezes. Então por que ainda estamos falando isso, Nirali? Eu não teria concordado se soubesse que você estava em perigo. Eu sei, ela disse calmamente. Mas há tanto aqui. Se eu me concentrar em uma cor, eu posso experimentar tudo que a cor já foi e sempre será. Se eu penso sobre algum momento, estou sentada no que costumava estar aqui, ou às vezes, ou que estará aqui assistindo a um borrão de atividade que não acontecerá por outro milhar de anos. Eu vi cidades que você nem imagina, feita de ossos e vidro brilhantes, maravilhas monológicas para envergonhar os deuses. Ontem à noite, eu estava em pé no centro de um buraco negro. Não é um holograma ou uma simulação, mas é um buraco negro real, capturado, contido, reproduzido e aproveitado. Eu não sei o que, mas estava aqui, e eu também. E através do buraco negro, eu vi tantos outros universos, todos dispostos como espelhos no infinito. Nirali, eu sussurrei tão admirada quanto aterrorizada. Ela tinha experimentado essas coisas todas as noites, todas as horas que nós falamos sobre nada e coisas sem sentido. Mas também há coisas maiores, disse ela, sua voz mergulhando na escuridão. Coisas que se escondem no brilho da luz, das estrelas no vidro, coisas que me seguem do futuro e esperam por mim no passado. Eles rebatem como pedras na água, apenas tocando a superfície por um minuto e nunca com todo o seu corpo. Mas mesmo isso é demais. Dói olhar para eles. Eles são muitas formas ao mesmo tempo e todos eles estão com fome de maneiras que eu não entendo. Lágrimas brotam nos meus olhos enquanto eu a ouvia. Doeu aceitar essas coisas como verdade. Eu não conseguia entendê-los ou tocá-los ou mesmo experimentá-los, mas eu tinha que aceitar que eles eram reais, porque minha irmã era invisível. Ela podia passar pela matéria à vontade e falava uma linguagem universal para mim todas as noites, mas aceitar tudo isso também significava aceitar que minha irmã passava todas as noites obrigada por sua própria curiosidade a voltar a esse estado perigoso de novo e de novo, apenas para ficar aterrorizada com o que aguardava no meio. Eu fico feliz que eles não possam me ver, mas eu não acho que isso será verdade por muito mais tempo. O quê? Por quê? O que você quer dizer com isso, Nirali? A sombra atrás das paredes esteve no meu quarto a semana toda. Eu posso sentir ela me seguindo por aí. Está ouvindo agora, mas eu não acho que vai entrar no seu quarto novamente. Nirali, você tem que parar com isso! Eu não posso, disse ela, sua voz turva com lágrimas iminentes.
Claro que você pode! Apenas volte e vamos destruir tudo que você está usando para atravessar. Nós podemos consertar isso. Não, disse ela, a voz trêmula sobre uma angústia que nenhum jovem de 13 anos deveria passar. Você não entende. O que poderia valer a pena o risco? Meu coração quebrou o silêncio que se estendia entre nós. Uma eternidade de dor e saudade rodou e nos inundou em um último frágil suspiro e atravessou as lágrimas que conteve quando ela encostou a sua voz novamente. Eu não sei mais falar inglês. Eu não entendi como, a primeira vez que ela descreveu a matemática para mim, essa afirmação desafiava o entendimento. O que você quer dizer como você não fala mais inglês? Quero dizer que eu não consigo falar nada além dessa língua do meio imbecil, Dívia. Eu tentei durante toda a semana, mas tudo que sai agora é essa bagunça feia de gargulejos, arranhões e ruídos que eu não reconheço. Eu estou com tanto medo. Estou com tanto medo porque eles ainda podem me ouvir quando estou com você. E lá fora eu não estou invisível. E você, e Sana, e mamãe e papai não são invisíveis. E nenhum de nós está seguro quando estou por aí. E a única vez que consigo falar é quando estou aqui. Ela soluçou. Quando eu estou aqui com você. Meu coração deu cambalhotas em meu estômago. Eu deixei isso acontecer. Eu deveria tê-la parado no dia em que ela me mostrou seu estúpido truque de quebrar a ciência. Nirali. Eu sussurrei, e tudo o que queria fazer era abraçá-la até que tudo estivesse certo. Você tem que voltar. Eu não sei o que faremos para consertar isso, mas você não pode ficar aí. Eu sei, disse ela através de um pesado véu de lágrimas. Eu só não queria perder você. Nos perder. Nirali, eu ainda estou com você. Mas não quando eu estiver aí. Não assim. Eu não tinha uma boa resposta. Nós vamos encontrar uma maneira de consertar isso. Foi tudo que eu pude dizer, e nós duas sabíamos que não era o bastante. Nós também sabíamos que tinha que ser, porque não havia escolha. Eu senti sua presença desaparecer e alguns minutos depois houve uma batida na minha porta. Nirali ficou do outro lado tremendo enquanto os soluços silenciosos rasgavam a sua pequena silhueta. Eu a abracei fechando a porta atrás dela, e juntas nos enrolamos no chão e choramos. Choramos até desmaiarmos de exaustão e acordamos muito depois do sol nascer. Eu acordei com Nirali me observando novamente e pisquei para longe a névoa de sono manchada de lágrimas. Nirali? Ela sentiu muda, uma tristeza pairando sobre os seus ombros. Você ainda pode... Ela balançou a cabeça negativamente. Nada? Ela olhou para cima, olhando para mim e para o corredor quando alguém passou. Eu percebi que 1 milhão de pensamentos estavam passando por sua cabeça naquele momento, a maioria deles conflitantes, mas depois de 1 minuto ou mais, uma resolução de pedra se estabeleceu em seus olhos e ela se aproximou acenando para eu fazer o mesmo. Sua boca estava quase contra meu ouvido quando algo imaginável e profano saiu de seus lábios. Um tremor de repulsa ressoou através de mim ao som de cada fonema mutilado. Eu nunca estive tão enjoado e aterrorizado na minha vida. Eu podia ouvir sua voz, mas estava pingando veneno cáustico, arrastando brasas quentes, enterrada no oceano mais profundo e arranhando as bordas da sanidade com garras furiosas. Estava errada, e até hoje foi a experiência mais visceral e macabra da minha vida. As palavras, esta linguagem, nunca foram feitas para serem faladas pelo homem. A ciência não me apoiará, mas sei que essas palavras têm o poder que o homem não deveria usar. E, no entanto, apesar da minha mente se rebelar pelo mero som de sua voz distorcida em torno dessas palavras hediondas, eu ainda sabia o que ela queria dizer, como se tivesse dito em inglês. E o que ela disse foi: não diga nada à mamãe e ao papai. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.